E Ele está disposto para, quem sabe, reescrever a sua história. Amém. Porque muitas vezes a gente não caímos em si para percebermos o que estamos escrevendo na nossa história. Talvez falar, eu tenho fé, Jesus está comigo, Jesus é meu amigo, eu busco a Deus todos os dias, eu faço a vontade de Deus, eu tenho certeza que Deus não vai permitir que caímos em dificuldade. Talvez esse é um erro muito grande que cometemos. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11, versículo 1 e 3. Muitas pessoas já conhecem de cor e salteado essa história. Muitas pessoas já viram até filmes. É uma história muito conhecida e que cada vez que a gente lemos essa história, eu acredito que tiramos uma lição para a nossa vida. Aqui vem falando sobre a história de Lázaro. Vamos ler? João 11, versículo 1 e 3. Diz assim: estava enfermo Lázaro. Esse Lázaro era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro a dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem amas. Aqui percebemos que não era uma pessoa qualquer para Jesus, Lázaro. Lázaro era uma pessoa muito chegada de Jesus. E lendo a história completa aqui, a gente vê que todas as vezes que Jesus, ao passar por Betânia, ele tinha ali uma casa para descansar, passar a noite, para conversar, para ali almoçar, jantar. E vemos que Jesus era muito mais que o irmão para Lázaro. Jesus amava Lázaro. E a gente conhece bem essa história, o que aconteceu. Fala-se, a Bíblia fala, não fala as causas da enfermidade de Lázaro, mas a gente entende que a Bíblia também fala que ele estava muito enfermo. E assim foram avisar Jesus pela enfermidade de Lázaro. E eles acreditaram que Jesus pudesse fazer o quê? Algo. E quem sabe socorrer eles ali num melhor tempo, o quanto antes, e fazer reverter esse caso que Lázaro estava passando. Mas tiveram uma grande surpresa. Jesus não pôde vir a tempo e Lázaro veio a óbito. Mas ali eles ficaram tão com um ponto de interrogação na sua mente. Por que Jesus fez isso? Porque ele é de casa. Ele, quem sabe, poderia ter deixado todos os seus afazeres para nos socorrer. Jesus é o nosso amigo. Jesus, isso é de dentro de casa, e poderia dar essa preferência para nós. E lendo, a gente pôde entender que Jesus fala que a morte de Lázaro não foi por nada, foi pela glória de Deus, para que o poder de Deus pudesse ali ser percebido por várias pessoas. Mas isso acontece com a nossa vida hoje. Talvez a gente queremos retornos ou resposta de Jesus em nossa vida agora. Talvez precisamos que aconteça agora. E muitas vezes isso não acontece. E nós ficamos o quê? Traumatizados. Criamos trauma. E isso muitas vezes vem a nós duvidar das coisas de Deus em nossa vida. Eu não sei, talvez tenha passado algo na sua vida que talvez você tenha duvidado
plano de Deus em sua vida. Mas eu quero dizer que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Amém. E isso também está registrado em Romanos. Isso é uma promessa que Deus fez em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus, daqueles que o chamam segundo o seu propósito. Mas com esse detalhe a gente distanciamos muitas vezes de Deus, por querer que resolver a nossa própria vontade como nós bem queremos. A gente sabe que o plano de Deus em nossa vida é diferente dos nossos mesmos. Deus tem um plano para cada um de nós e Ele pretende realizar esse sonho, mas muitas vezes não é do nosso próprio jeito. Deus tem um plano em sua vida, mas isso acaba não sendo do jeito que a gente quer e a gente tomando rumo ignorado. A gente, quem sabe, blasfemamos contra Deus, e isso, quem sabe, tem nos trazido ruínas. Isso, quem sabe, tem trazido cada vez mais dificuldade. A vontade de Deus nem sempre opera em linhas retas. Nem sempre é do ponto A ao ponto B em linha reta. O que aconteceu com o povo no deserto? Rodaram 40 anos, quem sabe em círculo, para que completasse o plano de Deus na vida deles, coisas que, quem sabe, não levaria, não sei, segundo os estudiosos, 40 dias, 30 dias. E muitas vezes acontece coisas na nossa vida e a gente ainda culpamos Deus. Deus precisa de tempo, e ainda mais Deus precisa de você. Devemos entender isso, que para que não possamos se frustrar. Se nós não entendermos isso, a gente pode ter certeza que a gente vamos se frustrar. Eu posso se frustrar por isso. Você também pode se frustrar por isso. E nesse caminho, a gente não... Isso vai impedir que a gente não vemos que Deus é bom para conosco, que Deus é fiel para conosco. Deus sabe o que é melhor para nós, e Ele simplesmente nos fala: me dê permissão, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu escrever a sua história. E eu falo para você, por Lázaro ter morrido, Deus, será que abandonou Lázaro? Deus não amava Lázaro? Deus amava Lázaro. Deus queria que a morte de Lázaro, Deus permitiu a morte de Lázaro para que muitas pessoas vissem ali o grande milagre de Deus operando na vida de Lázaro. E mesmo assim, acontece conosco. Deus quer operar um milagre em nossa vida para que seja uma bênção na vida de outras pessoas. E muitas vezes a gente se trancamos, não queremos saber. Já fui longe até demais, não tenho mais cabeça para isso, eu não tenho mais vontade de reconciliar com Deus, ou até mesmo, eu estou indo na igreja, já basta, está bom. A gente temos que procurar sempre melhorar e permitir com que Deus nos use. Deus nos deu o livre-arbítrio. Isso é uma ferramenta fundamental para que Deus demonstre que Ele ama você. Mas se não souber usar essa ferramenta, será uma maldição em nossa vida. Porque Deus insiste em você, mas Ele também te respeita. Como Ele te deu o livre-arbítrio, Ele vai respeitar a sua vontade, mesmo não sendo a vontade dele. E na Bíblia, olhando, a gente temos vários exemplos de personagens bíblicos que, mesmo
amando a Deus, fazendo a vontade de Deus, passou por grandes dificuldades. E olhando para esses personagens, eu fico imaginando o que sou de mim.